Quanto tempo de vida você vai ter depois do diagnóstico de câncer metastático? Talvez essa seja a primeira pergunta que veio à sua mente ao receber o diagnóstico, não foi? Você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo já deve ter pesquisado na internet sobre a expectativa de vida, sobre o tempo de vida do seu câncer. E aí imagina você procurar na internet ou perguntar ao seu médico e ele falar que o seu tipo de câncer ele tem uma sobrevida média de 6 a 8 meses depois do diagnóstico. Pesado, né? Mas nesse vídeo você vai entender o que significa essa sobrevida e como você pode viver mais e melhor com o câncer metastático. Eu sei que a jornada de quem tem câncer metastático não é nada fácil. Tudo isso parece muita coisa para entender quando você está abalado com o impacto da notícia e talvez ainda esteja lidando com os sintomas físicos que limitam o funcionamento do seu corpo. É normal, no começo, se sentir sobrecarregado com todas as informações, com todos os conselhos que te dão, com as decisões que você precisa tomar e com a própria emoção, né? Mas calma, você não precisa entender tudo de uma vez. Precisa apenas de um passo e um respiro por vez. É o que eu sempre falo para os meus alunos do PASE. Eu criei esse processo para facilitar a sua jornada, não para dificultá-la. E por mais que pareça assustador, receber um diagnóstico de câncer metastático não significa abandonar as suas metas. Muito pelo contrário. Hoje, se você aprende a lidar com essa nova condição, isso permite novas possibilidades e ganhos em qualidade de vida e tempo para aproveitar o que te faz feliz. E é isso que você vai entender nesse vídeo de hoje. Até porque, embora os cânceres metastáticos eles sejam, em sua maioria, incuráveis, alguns podem ter remissão completa da doença e uma longa sobrevida. E mesmo sobre tratamento paliativo, que é quando se considera que não há mais possibilidade de cura, muitos pacientes vivem ainda por uma década ou mais após receberem o diagnóstico. Por isso, uma das minhas grandes metas é estar ao seu lado para que você realize as suas metas. Concluir o projeto dos seus sonhos, fazer uma viagem especial, reformar sua casa, passar mais tempo com quem você ama, dedicar mais tempo para a sua família e para você, se sentir bem disposto, ter mais ânimo e várias outras coisas. Mas o que determina a probabilidade de um câncer ele apresentar metástase em algum momento da sua evolução, da evolução natural, é um conjunto de fatores que inclui o tamanho inicial do tumor, as características biológicas do tumor e o microambiente do paciente. Ou seja, como o seu organismo ele enfrenta a doença. Portanto, um tumor estágio 1, em tese, ele tem menos probabilidade de recorrer ou se tornar uma doença metastática do que um tumor estágio 3. Porém, um tumor estágio 2 de uma característica biológica indolente, que é crescimento lento, ele tem menor probabilidade, menor capacidade de apresentar metástases do que um tumor estágio 2 com comportamento biológico agressivo. De forma prática, não importa se o seu diagnóstico é estágio 1 ou estágio 4. Metástase é quando o câncer ele se dissemina além do local onde ele começou, para outras partes do corpo. Pode ser metástase regional, quando está próxima do local de origem, ou à distância. Por exemplo, em um câncer gástrico é possível ter metástase em linfonodos perto do estômago, que aí é o regional, ou em outros órgãos, como por exemplo no fígado, que é metástase à distância. Provavelmente você já pesquisou muito sobre a sua doença, sobre vários aspectos que eu citei aqui, e eu te pergunto, até que ponto esse excesso de informações, de forma desorganizada
e aleatória realmente te ajudou a fazer algo prático na sua jornada. Mas a melhor forma de você reagir às dificuldades que surgem e fazer escolhas realmente inteligentes é tendo informações certas, de qualidade e principalmente de uma forma organizada. E aqui eu trouxe um exemplo bem prático sobre isso para você entender melhor essa questão da informação. O dado, ele é como um pingo de chuva. Por exemplo, quando você está caminhando na rua e sente um pingo caindo em você, aquele fato, ele não representa que está chovendo. Pode significar um ar-condicionado, um pássaro ou qualquer outra fonte estranha. Informação é a descoberta que vai chover. Você olha para o céu e começa a perceber que existem nuvens escuras. Que aí nuvens escuras também é outro dado. Além disso, percebe que está pingando mais vezes. Então, nesse momento, a partir de vários dados, você chega a uma conclusão que vai chover, né? Vai chover, eu vou me molhar. Esse é o conhecimento. Quando você, a partir das informações que tem, você pode prever o que vai acontecer, seja pelo histórico dos fatores anteriores ou por novas conclusões, você está utilizando o seu conhecimento. Por exemplo, com a chuva, eu vou ficar molhado, eu não poderei trabalhar molhado e eu não conseguirei chegar na reunião de trabalho a tempo. Soluções para esse problema são as ideias que você vai ter. Então eu vou comprar um guarda-chuva, ou vou pedir um táxi pelo aplicativo, ou então eu vou marcar a reunião de forma online. A sabedoria é o que te traz clareza e direção para tudo isso. Qual a melhor decisão a ser tomada? Com base em dados, em informações, em ideias e em conhecimento, tirando você de uma situação muito desagradável até como você realmente gostaria de estar? Porque quando você está em choque, é fácil concordar com o que lhe disseram. Quando você está com medo, pode não querer saber algo além do que você já sabe. É como se você já estivesse sobrecarregado. Você não aguenta mais, você não consegue mais absorver nada, não consegue suportar ouvir outra má notícia. Os médicos têm um plano e isso já basta. A questão é que isso não é realmente suficiente. É importante você conhecer todos os detalhes, por mais que sejam difíceis de escutar. Uma vez, uma paciente, ela chegou para mim com um câncer avançado e me contou que na consulta com o oncologista, ele analisou todos os exames dela, viu que era um câncer metastático e falou que ia continuar o tratamento. E quando ela perguntou sobre a alimentação, ele falou que ela podia comer de tudo. É muito fácil tornar a informação que você recebe como verdadeira e aceitar que o oncologista ele sabe tudo quando você se depara com o diagnóstico. Mas não é assim com a alimentação. Quando você escuta, pode comer de tudo, você acha realmente que isso é normal? Hoje todos sabem que ninguém pode comer de tudo. Nenhuma pessoa na sua melhor forma física deve comer de tudo. Imagine uma pessoa que tem câncer, né? Uma doença que exige demais do seu corpo, que precisa de nutrientes específicos para preservar a sua massa muscular, aumentar a sua imunidade. Foi até o que aconteceu com a Jaqueline, uma paciente minha, que o pai dela foi diagnosticado com câncer avançado de pulmão e o médico ele deu 3 meses de vida. Aplicando o PASE, ela transformou 3 meses em 1 ano e 1 mês com seu pai. E essa é uma pergunta que deve rodar na sua cabeça. Quanto tempo de vida eu tenho? Qual é a sobrevida do meu câncer? Qual é a expectativa? E se há a possibilidade de aumentar essa sobrevida, aumentar esse tempo? Para você entender isso, você precisa entender o que significa essa sobrevida. E para isso, eu vou compartilhar aqui com você uma estatística que é a curva da sobrevida.
Pensando num câncer, por exemplo, com uma sobrevida de 8 meses, por exemplo, um tipo de câncer com uma sobrevida mediana de 8 meses. Isso significa que a metade das pessoas com o diagnóstico desse mesmo câncer sobrevivia menos de 8 meses. E a outra metade sobrevivia, portanto, mais de 8 meses. E todas as curvas de sobrevida, elas têm essa mesma forma. Metade dos casos se concentra na parte esquerda da curva, entre 0 e 8 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, depende. Mas a outra metade, à direita, ela está disposta necessariamente além desses meses. E nessa curva tem sempre uma longa cauda à direita que pode se prolongar muitos meses, anos, vários anos. Então preste atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Mesmo que você escute que a mediana do seu câncer fosse apenas 8 meses, ao longo da parte direita do gráfico existem pessoas que sobrevivem anos a essa doença. Agora pensa aqui comigo. Qual é a razão para você mesmo não estar na ponta dessa extensa cauda direita? Então, o que a gente pode entender disso é que as estatísticas, elas são uma informação e não uma condenação. O objetivo, quando tem um câncer metastático e se quer lutar contra a fatalidade, é criar para si todas as condições para se posicionar na extremidade da cauda direita da curva. É aprender a viver melhor com seu corpo, a acalmar sua mente. É aprender a se nutrir com alimentos que lutam contra o câncer e a evitar os que favorecem o seu desenvolvimento. Lá no PASE, eu ensino detalhadamente como você desenvolve um padrão alimentar desenhado para controlar o câncer, que é o que eu chamo de padrão anti-inflamatório. Por outro lado, se você tem o hábito de comer muitos alimentos que são ricos em açúcar, sódio, xenobióticos, aditivos, conservantes, ricos em gordura saturada, embutidos, por exemplo, salsicha, linguiça, presunto, ou então alimentos com gorduras trans, como biscoitos, até alimentos prontos congelados, esses tipos de alimentos, eles estão associados a maiores chances de progressão, de acelerar o desenvolvimento do câncer. E eu quero que você lembre disso. Toda vez que você faz uma escolha de algum alimento, você está jogando com as suas chances de controlar ou acelerar a doença, o crescimento dessa doença. Só assim você vai conseguir fugir das estatísticas e claramente viver mais tempo que a média das pessoas acometidas do mesmo câncer que o seu. Ou seja, muitas pessoas, elas vivem todos os dias com câncer metastático. Às vezes em estágios mais avançados, porém com a qualidade de vida, sendo capazes de viver da forma que quiser. Você é protagonista da sua história. Só você é capaz de saber como administrar o câncer na sua vida. E como manter essa qualidade de vida da melhor forma possível, apesar de uma doença que é potencialmente fatal, né? Então, a primeira coisa que você precisa é ter clareza da sua condição. É ter clareza das necessidades um pouco especiais que o seu corpo necessita. É fornecer ao seu corpo essas necessidades de cuidado, de entender a doença, de comer de forma saudável, de nutrientes específicos, de acordo com o seu tratamento, com o seu estágio. Infelizmente, quanto isso é abordado de fato para os pacientes, varia muito de profissional para profissional. Então, eu não posso te dizer que todos os profissionais vão ter essa visão integral da sua situação, ou que todos os nutricionistas vão conseguir te falar sobre tudo isso, ou que você vai conseguir entender tudo o que te falam. O que você vai ter
Também não posso dizer que você vai ter o apoio nutricional do jeito que eu faço. Por isso que eu desenvolvi o protocolo PASE, que é um programa online para pacientes com câncer, onde eu vou te ensinar, te ajudar a fazer as melhores escolhas, a selecionar os nutrientes fundamentais para fortalecer o seu corpo durante o tratamento, para ajudar a controlar os efeitos colaterais. E se você quer conhecer mais sobre o programa, o link ele está aqui nos comentários, que eu explico todos os detalhes e você pode começar hoje mesmo.